Beleza. Cara, hoje a gente vai falar do que, Juju? Do que vamos falar? Nós vamos falar sobre processos criativos e criatividade. E criatividade. Eu não sei como é que você está aí se sentindo, você na sua casa, talvez você está aí em quarentena, talvez você está precisando de criatividade para o seu ministério, para aquilo que você tem feito, até mesmo talvez para o seu trabalho, para o seu dia a dia. E a gente queria conversar sobre algumas coisas que são importantes para a nossa vida. E tanto eu como o André, eu sei que a gente tem crescido e aprendido e vai aprender muita coisa hoje aqui também. Então a gente queria falar exatamente sobre isso. E esse processo criativo e esse processo de criatividade, ele começa na Bíblia. A gente vê isso muito na Bíblia, né, Andrezão? Como que é bacana a gente conseguir ver o processo criativo de Deus lá na Bíblia. O que você consegue encontrar, Andrezão, de criatividade na Bíblia que você pode compartilhar aí com a gente? Cara, acho que tem várias coisas. A Bíblia, ela começa com... No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Então, o próprio início dela, ele já vai falar de criação pra gente. Esse Deus nosso que é criador. E que criador, né, cara? Você olhar para um lugar, e eu amo natureza, eu amo montanha, essas coisas assim, mas se olhar num horizonte, você tentar identificar a quantidade de cores, por exemplo, que existe num lugar, a quantidade de tonalidades diferentes, as texturas diferentes, e a gente olha que Deus que criou essas coisas é impressionante. O pessoal da educação física que está aí, quando você começa a estudar fisiologia, anatomia, você vê a complexidade do corpo humano, você vê todos os detalhes que Deus orquestra para que tudo isso funcione bem. Cara, para mim, assim, é incrível ver como Deus ele é criativo e a gente agradece a Ele porque Ele fez a gente imagem e semelhança dele. É claro que hoje a gente é essa imagem e semelhança quebrada, que cria muita coisa ruim, mas se tem alguém para quem a gente pode recorrer contra a criatividade é para o nosso Deus, né? É interessante quando a gente olha para a palavra de Deus e essa criatividade descrita lá, a gente encontra também na criação e quando a gente olha para os personagens, né? Quando a gente olha para a vida dos personagens bíblicos, como Deus foi dando criatividade para cada um deles, né? E ao longo da história, né? Como Deus foi dando criatividade para Noé construir uma arca, como Deus deu a criatividade para Davi, para ele, com a sua funda, claro que tem outros elementos de coragem e tudo mais, mas a criatividade que Deus foi dando para cada um deles, e isso a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, né? Para a nossa realidade. E cada um Deus foi específico com cada um. Para cada um, Deus foi mostrando da sua criatividade, como ele deveria agir, o que ele deveria fazer em determinado momento. Então isso é muito bacana, é muito gostoso a gente poder olhar para a palavra de Deus e caminhar nesse sentido, né, André? Sim. Uma das partes que eu gosto muito na Bíblia é quando ele começa a descrever a descrição do templo. É verdade que, assim, a gente vê muita repetição, né? Às vezes fica cansativo, porque você vê, Deus ele dá cada detalhe da construção do templo, dos utensílios, de tudo, e aí depois vai e descreve de novo, falando que os caras foram fazendo tudo exatamente como Deus falou. Mas é interessante como Deus capacita, assim, a Bíblia é clara nisso, que os artesãos, as pessoas que estavam envolvidas na construção das coisas, todos os artistas envolvidos naquilo foram capacitados por Deus. Deus deu a destreza para eles e deu também o conhecimento para eles daquilo, né? Então, para mim, assim, a Bíblia ela é recheada e ela não só mostra para gente que criatividade é um negócio que faz parte de Deus, mas como ela é a grande fonte de inspiração para gente que está criando para o reino de Deus, né? Então, essa ideia de você estar com a cabeça cheia da Bíblia, cheia de coisas, e isso
quando você vai vendo outras coisas e outras fontes de inspiração, essas coisas vão se conectando. Então é muito legal ver como, quanto mais você está perto de Deus, na Bíblia, na palavra dele, buscando ali, mais a sua cabeça floresce em sentido de ideias para o reino de Deus, né? Não, isso é muito bacana. E com certeza a criatividade não tem como a gente tirar de toda a história bíblica, né? Se você também olhar para o pano de fundo da história bíblica, desde o princípio da Bíblia até a vinda de Cristo e toda a criatividade por trás da história, né? Como ela se completa, como ela vem de uma forma criativa. Então isso é muito bacana, a gente poder olhar com esse olhar para a palavra de Deus e saber que a criatividade ela está no centro da vontade de Deus também. E isso pode e deve ser aplicado nas nossas vidas. Só que a grande pergunta, André, a pergunta: como ser criativo? Como ser criativo? Cara, algumas coisas que eu faço, e aí eu não sou um cara criativo, começa por aí. Não sou um cara naturalmente criativo, aquele cara que é gênio, desde que já tem ideias e mirabolantes e tal, tudo. Mas eu tento buscar meios de me fazer criativo. Busco usar algumas ferramentas, a gente vai falar de algumas delas hoje aqui, mas também no meu dia a dia. Então eu sou um cara que sou muito interessado, por exemplo, em consumir conteúdo de áreas diferentes Então, eu gosto de ver coisas sobre ciência, eu gosto de ver coisas sobre política, eu gosto de ver coisas sobre cultura, eu gosto de ver coisas sobre design, eu gosto de ver coisas sobre música, e é legal como essas coisas vão, de vez em quando elas vão se conectando. Então, quanto mais a gente mantém a nossa cabeça aberta para ramos diferentes, e assim, as melhores ideias que eu tive, elas surgiram dessas interseções. Quando eu vi alguma coisa de uma área, vi uma outra coisa de outra área, e isso me ajudou a conectar. Aconteceu umas 2 semanas atrás, Ju, eu estava assistindo um vídeo no YouTube sobre design, e aí ele estava falando de um negócio chamado Norman's Door. Sabe aquelas portas que a gente vai abrir de vidro, aquelas de vidro que você não sabe nunca se é para dentro, se você puxa, se você empurra, você sempre dá aquele tranco nela. Você e nunca sabe para que lado e sempre é do lado que você não adivinhou, né? Que você não adivinhou. E aí o vídeo, ele falava exatamente sobre isso, que assim, o que ele falava é que o design dessa porta, ele não dá uma intuição para a pessoa fazer o que era para ela fazer. Então, o design da porta, por ele ter colocado uma barra ali, ele induz a pessoa a puxar, quando era para empurrar a porta ali. E aí ele fala, isso simplesmente seria resolvido se o design da porta, por exemplo, tivesse uma placa de metal em vez de uma barra no lugar que é para empurrar. Então, isso já induzia as pessoas a empurrarem aquela porta. E o lado que é para puxar, deixa a barra. Então, essa é a ideia de Norman's Door, e essa ideia de design para induzir as pessoas. E aí, como eu estou com a cabeça hoje pensando muito sobre igreja, fazer discípulos e tudo isso, essas duas coisas se conectam, e eu pensando, será que as nossas igrejas hoje, elas têm um design que induz a igreja a fazer o que ela deveria fazer, que é ir para fora e fazer discípulos? E aí eu comecei a viajar nisso. Então, a maioria das minhas ideias, elas surgem nessas interseções. Então, nesse caso, eu vi um negócio de design em cima das reflexões, das coisas que eu tenho lido sobre igreja. Então, essas duas coisas se juntam e começa uma possibilidade para surgirem ideias novas, né? Não, isso é muito bacana. A criatividade, eu acho que é exatamente como você disse, né? A gente vai aprendendo coisas novas e vai adicionando conceitos em coisas bem diferentes, bem diversas, que muitas vezes não tem nada a ver. Mas daí quando você consegue olhar e falar assim, poxa, como eu consegui resolver isso de uma forma bem criativa, né? Então acho que isso é bem legal, é interessante, e é bom quando a gente consegue caminhar nessa direção. Então a gente só vai conseguir ser criativo se a gente tiver bastante informação.
né? Se a gente não se encher de conteúdos e dos variados que sejam, a gente não vai conseguir criar, a gente não vai, poxa, eu não consegui ver isso e aquilo mais. Dando um exemplo bem diferente aí, eu tenho aprendido um pouco mais, a ser um pouco mais criativo, até mesmo com os Legos, né? Peguei um pouco dessa quarentena aí para brincar com o Daniel e comecei a olhar algumas estruturas de Legos que fazem coisas gigantescas e super legais, e aí comecei a ver e ver os princípios, né? Por que essa peça tem que ir aqui? Como é que você pode usar isso? E aí, quando a gente montou, fica até aí uma propaganda, né? Se inscreve lá no canal do Daniel, Lego Danny Boy. Mas Lego Danny Boy. Como que você pode, de uma forma criativa e diferente, montar as peças de uma maneira como que fique diferente, que fique mais atrativo, que fique mais legal de ver? E até mesmo a ideia de usar esse tempo com o Daniel, né? Da gente poder brincar de Lego, poder se divertir, poder criar um filme e falar do amor de Deus para as pessoas também. Acho que foi uma forma bem criativa que a gente encontrou de compartilhar o Evangelho. Sim. Ju, antes da gente virar para o próximo, uma das coisas que a gente hoje, às vezes, não vê muita relação, cara, mas eu estava lendo um livro de uma moça chamada Linda Hill. Na verdade, eu descobri ela no YouTube, e ela é uma professora de liderança e negócios lá de Harvard. E uma das coisas que ela fala é que, assim, uma das principais características para a liderança da nova geração não é aquele cara criativo que tem a grande ideia e que é um visionário que puxa pessoas para ir na missão dele. Então a gente pensa, né, poxa, um cara criativo com certeza ele está na frente, mas hoje não é mais essa a principal característica. A principal característica é o cara que cria um ambiente onde a equipe dele pode criar. Então é esse cara que ele é mais um arquiteto social que consegue ler e ver a criatividade da equipe dele e pegar essas porções de genialidade de cada integrante da equipe dele e transformar isso numa obra de genialidade coletiva. Então, a criatividade, às vezes você pensa, poxa, eu não sou um cara criativo, eu não sou e tal, tudo. O Fabião está lá de Los Angeles acompanhando a gente aí, e ele falou, até é possível uma pessoa sem imagem e semelhança de Deus e não ser criativa? Acho que criatividade está em todos nós. É claro que a gente reconhece que algumas pessoas ela têm um negócio a mais de criatividade, né? Mas acho que a principal característica para hoje, para o líder, é ele ler a criatividade dos outros e saber juntar isso e transformar isso em uma obra coletiva, né? E esse é um grande desafio, né? Principalmente para quem está lidando com pessoas, né? A gente conseguir olhar dentro da diversidade e ser criativo. Não é fácil, mas eu acho que é o caminho correto da gente ir pensando e ir melhorando nesse sentido. Uhum. Vamos lá? Então vamos entrar, gente. Agora a gente queria conversar com vocês um pouco sobre processo criativo, porque a gente falou isso, nem todo mundo naturalmente nasce com... que é o meu caso, por exemplo. Eu não sou um cara que naturalmente nasci criativo, não me considero um cara criativo. Eu conheço várias pessoas que para mim, assim, o Juju é que para mim é um cara extremamente criativo. Obrigado, ele não, mas para mim é. Mas tem um jeito da gente, falando de novo, né? Como é que você lidera uma equipe? Como que você cria um ambiente onde a sua equipe pode criar junto e tudo mais? E a gente vai entrar nisso agora, na questão de um processo criativo. Como você conduz um processo criativo? Se você está no seu ministério de esportes, na sua igreja local, qualquer ministério na igreja, tudo. Olha aí, a Nath confirmando a irmã dele aí, que o Ju é muito criativo. Obrigado, Nath. Mas vamos entrar no processo criativo, para ser bem prático aqui. Então, joguei aqui a imagem no Instagram, vai aparecer para você aí no Facebook também. Cara,
tudo começa com o problema, a questão que você quer resolver. Toda solução criativa, ela precisa partir de uma necessidade. Então, a gente sempre começa ali com esse processo de entender qual que é o problema, qual que é o cenário, e a gente vai falar um pouco disso aí. Depois disso, eu preciso começar a levantar as possibilidades e as ideias. E aí eu mover o meu time num processo de a gente ter o máximo de ideias o possível, sem julgamento, sem... essa ideia é ruim, eu vou segurar aqui. Não, a ideia é que você cria um ambiente no seu time que todo mundo se sinta seguro de compartilhar qualquer ideia, porque isso faz parte do processo. Mesmo que aquilo pareça uma ideia boba no começo, mas você vai desenvolver aquilo, então joga todas as ideias possíveis na mesa. Aí passou isso, esse círculo do meio, ele vai falar pra gente na verdade, é o errado aqui. Deixa eu tentar pôr com tudo aqui no Instagram. Beleza, acho que está com tudo aqui. A gente tem o que eu vou chamar de playground, que é essa parte onde você brinca com as ideias. Então você coletou várias ideias, e aí você vai começar a trabalhar com essas ideias, começar a fazer combinações. A gente vai falar um pouco de ferramentas diferentes para fazer isso, para chegar em ideias mais maduras e mais transformadas. E aí, passando isso, você vai para a fase de escolha. Então, o que eu fiz no começo e até aqui, eu criei escolhas. Agora eu vou começar a fazer essas escolhas e começar a funilar para chegar numa decisão, numa solução final, até eu ter a minha solução completa ali no final. Então, a gente vai falar um pouco desse processo, vai falar de várias ferramentas que você pode usar nesse processo aí, tá bom? Então, isso é basicamente o conteúdo que a gente vai ver a partir de agora. E aí, Ju? A primeira etapa, então, que a gente pode ver nesse processo todo, é que nós precisamos deixar claro qual que é o problema em questão, né? O que nós queremos ativar, aonde nós queremos chegar. Então, se nós queremos ser criativos e ter uma solução criativa, a gente tem que ter bem claro aonde a gente quer chegar, qual que é o problema, o que nós estamos enfrentando e aonde nós vamos. E para isso, a gente pode pensar qual que é a questão-chave. E o nosso desafio aqui hoje, talvez maior para mim e para o André, vai ser a gente tentar fazer isso junto com vocês. Qual que talvez seja o maior problema que a gente está enfrentando agora, atualmente? Qual seja a questão que a gente precisa pensar para o nosso Ministério Esportivo? E eu queria deixar um tempo aí para você, tanto no Facebook como aqui no Instagram, você compartilhar aí. O que você acha que é um problema? O que você acha que a gente... qual que é a questão que a gente deve abordar para a gente já ir tanto trabalhando em cima disso, nesse processo criativo, aprendendo com isso, mas já trabalhar num estudo de caso que seja bem real, bem focado para o nosso dia a dia e no que nós estamos vivendo hoje aí. Alguém pode dar alguma sugestão bem bacana aí para a gente poder pensar nesse sentido? Nós vamos aguardar aí algumas ideias para a gente estar vendo aí. A gente está aí com a Mafê e o Rodrigo nos ajudando. Eu sei que a gente tem um certo delay aí também para o que aparece no Facebook, no Instagram e tudo mais, mas... Isolamento social. Isolamento social. Já é uma boa, hein? Mais alguma ideia aí que talvez esteja surgindo aí na sua cabeça, que a gente possa ver como um problema, qual que é a questão que a gente pode tentar resolver, pensando em Ministério Esportivo? Ju, enquanto o pessoal tá jogando aí as ideias, cara, não sei como o pessoal da TV dá conta, velho, desse negócio de ficar olhando para várias... muitas telas. Fazer discípulos aqui em confinamento, o Klein falou aí, ó. Anderson Klein, direto lá de Viamão, no Rio Grande do Sul. Viamão, força. Fazer discípulos, como é que é aí, Dixon? A Cíntia, no Instagram aqui, a gente tem a Cíntia falando do isolamento social,
e o Klein falou sobre fazer discípulos em confinamento. Acho que as duas coisas meio que se juntam também, né? Sim. E o que vocês acham da gente falar sobre como fazer discípulos no distanciamento social? Então, quem acha que é uma boa ideia, coloca um joinha aí, faz alguma coisa aí pra gente saber, e a gente vai seguir a partir desse problema para construir uma solução juntos aqui para ela. Ok. Tá aí os joinhas chegando. É porque a gente tem que ser rápido, gente. Beleza? O Rony jogou uma excelente ideia aqui. Excesso de conteúdo para as pessoas consumir. Mas aí eu já tinha feito a proposta, né, cara? Vamos seguir, então, nessa ideia. Vamos pensar, então, como fazer discípulos com o distanciamento social. Legal. Então, esse é o nosso problema. Legal. Acho que está claro o suficiente para todos nós, né? Que isso é um problema real que a gente está enfrentando agora. E aí, como a gente já tem uma questão, como a gente já sabe, a segunda parte do processo, então, é a gente começar a divergir essas ideias, né? A gente pensar de maneiras diferentes. E a primeira delas é o brainstorming. Quantas ideias a gente pode ter? Qual é o número de ferramentas diferentes que a gente pode usar para esse nosso problema? Quais são ideias originais ou a ideia mais inovadora? Então, pensa aí, comenta quais são algumas ideias de como podemos fazer discipulado nesse momento de isolamento social. Tem alguma ideia aí, Dixon? Você? Internet, Zoom, é uma ideia meio óbvia, né? Mas é uma ideia. Sim. Então, gente, a ideia é que você participe junto com a gente agora, joga ideias que você vai tendo aí. Cara, você pensou um negócio que parece bobo, joga aí também, tá bom? Enquanto você vai pensando, cara, uma ferramenta excelente para esse momento de brainstorming, que é isso, levantar o máximo de ideias possível, é isso aqui que eu tenho na minha mão, que eu tô mostrando aqui, ó. O pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook. Post-its, cara. Se post-it, não tem post-it, corta pedacinho de papel, cara, mas em vez de todo mundo ficar falando, a tela tá desfocada. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais longe assim, ó. Beleza? Em vez de ficar todo mundo falando as ideias, vai pedindo para todo mundo escrever em silêncio, porque as pessoas não vão deixa a cabeça delas livre para pensar nas suas próprias ideias, e ao mesmo tempo você não tem esse julgamento enquanto a pessoa está escrevendo. Na hora de pôr, todo mundo vai colocando e a gente tem o máximo de ideias possível. E também é mais fácil para você trabalhar depois também. Ó, o pessoal aqui do Facebook está comentando o seguinte, André, usando aplicativos que façam videochamadas, né? Por videochamada, motivar, fazer umas 3, 4 ideias aqui sobre videochamadas. Quando a gente pode se reunir, a ideia do post-it ela é perfeita. Só que quando a gente não tem post-it, o que a gente pode fazer? Quais são as ferramentas que talvez esses aplicativos de videochamada possam nos dar? Se você tem um Zoom, aí do lado tem o chat, né? Então você pode ir pedindo para o pessoal ir colocando ali as ideias. Eu acho que é uma das formas mesmo, né? disso acontecer. Aqui mesmo na live a gente tem o chat rolando, então isso vai ajudando, é uma ferramenta pra gente aí. Uma coisa que você pode fazer virtualmente também, tem a ferramenta do Google Drive, que é criar um documento no Google Drive, compartilhar com todo mundo, enquanto você está numa chamada de vídeo, está todo mundo trabalhando no mesmo documento. Você pode criar uma planilha, pode criar um documento de texto ali mesmo. Então isso ajuda bastante nesse processo às vezes, porque em vez de você ficar copiando e colando do chat para algum lugar, isso já fica registrado ali no documento. Joia. E é interessante
tem aqui uma pessoa que falou, ó, uma das coisas que eu tenho feito aqui é manter frequente esse contato. Então, pensando no discipulado, no distanciamento social, isso é muito bacana, né? Manter esse contato frequente. Pensando no brainstorm, é exatamente isso. O maior número de ideias que a gente consegue colocar e pensar, as ideias mais inovadoras e tudo mais, quanto mais a gente conseguir coletar essas ideias, isso é importante. E aí, qual que é o nosso próximo passo, André? Então, eu tô com a Mafê e o Rodrigo lá na... Onde é que eles estão? Eles estão cada um nas suas casas. E deixa eu ver aqui. Por causa do isolamento social, né? Ou porque... Mafê, você achou... Ou porque um mora em São Paulo, o outro mora lá em Belém. Mas até isso, ó, você vê como é algo que a gente... pode colocar esse slide aí, Ju, do quadro? Posso? Mas a Mafê e Rodrigo, esse quadro que vai aparecer aí no Facebook agora, tá bom? Eu não tenho ele aqui no Instagram, e eu vou comunicando verbalmente com vocês no Instagram, mas todas as nossas ideias, tanto do Instagram como do Facebook, a gente está coletando elas agora, tá bom? E aí a gente vai começar esse processo de olhar essas ideias e começar a agrupar elas e ir para as próximas ferramentas, né? Uma coisa importante nos processos de brainstorming é você identificar quantas ideias vocês têm fundamentalmente diferentes uma das outras e também quais são as ideias mais originais, mais inovadoras. Marca uma estrelinha naquelas ideias ali, deixa aquela ideia ali marcadinha para alguma coisa, se você vê algo que sai muito do comum. Então a gente está agora com um documento aqui. Ó, o Fábio Diniz, ele diz o seguinte, fazer sempre uma abordagem, uma ideia, né, desse brainstorm aí, é fazer uma abordagem com temas relacionados com aquilo que você trabalha. Então, se você trabalha com futebol, sempre buscar conversas que o futebol esteja relacionado, né? Fazer a leitura da palavra, planilhas de oração, aplicativos. Olha essa ideia aqui da Cíntia, lá de Osasco. Fazer um diário de isolamento, ou algo básico, com tópicos para as pessoas escreverem como estão se sentindo e depois, junto com o discipulador, achar versículos bíblicos que respondem a esses momentos. Legal. Cara, que ideia da hora, velho. Legal. Que ideia da hora. Isso é a Vanessa falou aqui também. Vanessa, isso que você falou, daqui a pouco a gente vai entrar nisso aí. Você está adiantando um processo aqui, mas eu concordo com você. É isso aí, o pessoal já está lá na frente. O Rony falou aqui, ó, criar uma conta no Instagram só com vídeos de testemunhos de pessoas falando como está sendo enfrentar o isolamento. Vamos lá. O Klein, o que ele está fazendo lá, ele grava videoaula para os alunos e pede para eles postarem no grupo do WhatsApp. Show de bola. Bom, enquanto essas ideias vão surgindo, uma das coisas que a gente pode pensar aqui, que faz parte desse brainstorm, e aí, André, se você está no slide aí, eu já pularia para o slide 14. Eu não tenho números. Você não tem números aí? Não, fale qualquer slide. Ok. Uma ideia interessante, depois que a gente consegue coletar todas essas ideias, sei que o pessoal está falando bastante coisa aí, é a gente adicionar alguns obstáculos. É verdade. O que impede dessa ideia fantástica de acontecer? Então, adicionar alguns bloqueios aí, como, se a gente está pensando nesse caminho, como que, e se tudo der errado? Vou dar um obstáculo aqui.
que às vezes acontece, talvez que nunca ninguém tenha pensado, né? Ju, Fala, desculpa, Andrezão. rapidinho. Só antes de você falar, entrar na prática nisso aí, a ideia, gente, de obstáculo, imagina você dirigindo na sua cidade. Tem uma galera de Praia Grande aí, Praia Grande sabe bastante o que eu tô falando, porque eles mudam as ruas toda hora lá, o sentido das ruas. Mas você tá dirigindo e aí você vai entrar numa rua de costume, que você costuma passar por ela, mas tem um bloqueio ali, daqueles bloqueios assim que não deixa você ultrapassar, porque tá tendo obra, alguma coisa assim. Isso vai forçar você a encontrar um outro caminho que não é o caminho convencional que você faz. Essa é a ideia de adicionar bloqueios, que a gente vai trabalhar com vocês agora. E essa ideia de se adicionar bloqueios, ela está totalmente ligada ao que a gente está vivendo hoje, né, André? Talvez dentro do seu planejamento criativo no começo do ano, você fez um planejamento super bacana de como é que ia funcionar o projeto, estava tudo rolando e nós hoje temos um bloqueio, né? Nós não podemos nos relacionar pessoalmente. Então, como que nós podemos pensar em alguns bloqueios de, poxa, é muito bacana, é muito legal a gente pensar em aplicativos e tal, mas se eu for olhar para a minha realidade, com algumas categorias, alguns alunos meus não têm acesso à internet. Então, como é que eu vou fazer um devocional com quem não tem esse acesso? Né? A ideia pode ser muito boa, mas às vezes não supre a minha necessidade. Então, para a gente conseguir pensar, e lembra que na parte do processo a gente está divergindo, a gente está criando ideias ainda, a gente não está buscando exatamente a solução. Então a gente está pensando de diversas maneiras e se eu adiciono um bloqueio aqui, beleza, não tem internet. O que a gente pode fazer? Quais são outras ideias que podem ir surgindo então dentro disso? Ju, vamos ver as ideias que a gente tem lá? Bora. Você coloca você não vai pôr um bloqueio aí pra galera? Oi? Pra pôr mais ideia? A gente não vai colocar um bloqueio pra galera pôr mais ideia? Eu vou pôr o bloqueio aqui porque eu falei pra Vanessa, o do comentário dela aqui. Sim. Ela falou que tem muitas pessoas que têm dificuldade e não têm acesso fácil à internet. Então, isso já limita a gente bastante em relação a várias ideias que a gente tem aqui. Então, gente, o bloqueio que a gente vai adicionar agora, como é que a gente poderia continuar discipulando sem internet no distanciamento social? E aí eu quero ver agora a participação de vocês. Devocionar 1 a 1 no papel, o Rogério falou, mas Rogério, você não pode ver a pessoa, você não pode sair de casa. Então agora... Lembrando que é o seguinte, a ideia do isolamento e do distanciamento social você não pode sair de casa e você não pode também pedir para que a pessoa saia da casa dela para sair da sua casa, vem até aqui o nosso treino e traga alguma coisa. Como que isso funcionaria? Caramba, André, até eu tô curioso agora para saber quais vão ser as nossas ideias. A Cíntia falou, ligação, fazer via telefone, não é internet. Uma boa. O Fábio tá falando... Pô, o Fábio tá dando várias ideias legais aqui no Facebook, cara. O Fábio Diniz, muitas ideias bacanas aqui. Ele falou que trabalha com capoeira, né? E tem feito vídeo da galera cantando junto. Fala aí, Andrezão. Não, eu ia falar pra galera do Instagram, cara, você tem Facebook e dá uma olhada depois, vai lá nos comentários depois do Facebook, tem muita coisa boa lá, cara. Por telefone, escrever carta, o Jean falou dessa ideia aqui de escrever cartas pra galera à mão e mandar e tal. Em alguns países isso funciona, dá pra você mandar e voltar no mesmo dia, né? O problema é que aqui você vai levar aí uns 3 dias. 3 dias pra ir, 3 dias pra voltar.
Faz pelo rádio. Cara, que ideia boa, mas é boa, muito boa essa ideia mesmo aqui. Então, por exemplo, sua igreja e tal. Tem várias igrejas que tem rádio, essas coisas. Então, você fazer uma colaboração, fazer alguma coisa para criar um espaço aí para os seus discípulos serem discipulados pelo rádio. Boa ideia mesmo. Eu vou mandar uma ideia aí, hein? Eu acho que eu não consigo escrever em lugar nenhum. Mas uma ideia seria usar o jornal. Você poder usar o jornal da sua cidade. Normalmente as cidades têm um jornal e esse jornal às vezes continua rodando aí. Você pode usar o meio de comunicação aí da cidade usando o seu jornal para você fazer alguma coisa nesse sentido com as pessoas ali do seu discipulado. Uhum. Ju, gente, enquanto a gente está conversando, o Rodrigo e a Mafê estão trabalhando lá. Depois vocês vão ver o resultado disso. A gente está pegando as ideias de vocês e está trabalhando com elas aqui. Beleza? Juju, vamos para o próximo? Para a próxima ferramenta? Cadê? O Fábio mandou aqui, hein? Se a pessoa puder adquirir um radiotransmissor portátil que cria conteúdo via radiotransmissor no seu prédio, condomínio, né? Ou no contexto aí, muito bacana. Sim. Uma coisa que eu fiz aqui, queria fazer, mas é uma história até que eu vou contar no final pra galera. Mas eu escrevi uma carta, redigi uma carta aqui tudo, para os meus vizinhos aqui do prédio, falando para eles, posso ajudar vocês com compras, fazer compras, quem não pode e tal. Fui colocando algumas coisas lá, coloquei um link no Zoom e falei, esse horário eu vou estar no Zoom, se você quiser orar, estudar a Bíblia junto, alguma coisa assim. Então fiz isso aí, e aí você não precisa fazer isso, você pode dar o seu endereço do seu prédio, alguma coisa assim, deixar na carta, e aí a minha ideia era imprimir isso em larga escala e colocar na caixa de correio de todo mundo. Só que aí eu esbarrei no bloqueio de impressora. Então, não tem impressora aqui, não está funcionando. E aí fui nos lugares para imprimir, não encontrei lugares para imprimir isso aí. Uma solução eu escrevi à mão, né? Mas no dia mesmo eu orei para Deus pedindo criatividade, vai ter uma solução. E aí eu vou contar isso no final. Quem ficar até o final com a gente aqui, eu vou contar como é que foi resolvido. Caramba, que história, Andrezão. Show de bola. Gente, enquanto o Rodrigo e a Mafê vão pensando, vão elaborando ali, fazendo uma divisão, vamos continuar aqui na ideia de criatividade, do nosso processo, tá? A gente já está fazendo um brainstorming aí, faz parte desse processo. A gente já falou sobre você pensar e adicionar bloqueios, né? E próxima parte é você pensar em palavras aleatórias. Talvez algumas coisas que estão relacionadas ou não com aquilo que você tem pensado, ou o que normalmente a gente chama de pensar fora da casinha, ou pensar fora da caixa, né, André? Ter algumas palavras ou algumas coisas, e eu gostei muito dessa foto que você colocou no slide, viu, André? Porque ela se remete um pouco àquilo que eu estava falando da ideia dos Legos. Normalmente o Lego ele é feito para você ir montando ali a casinha, a parede, simplesinho, mas existem outras formas de você usar essas peças que ela não foi feita para aquilo, só que você consegue usar ela de uma maneira que ela fica criativa ali, fica bem legal. Então quando você consegue pensar fora ou adicionar algumas palavras que não estão totalmente voltadas para aquilo que você está pensando no seu processo, talvez leve você a pensar em coisas diferentes. E vamos ver como é que isso funciona na prática, Ju. Queria fazer um teste contigo agora. Você vai fazer um brainstorm sobre como fazer o Daniel dormir mais cedo, beleza? Então você vai falando ideias e eu vou adicionar palavras aleatórias. E aí, gente, a ideia é que enquanto eu vou adicionando palavras aleatórias, o Juju vai ter que falar ideias
relacionadas à palavra que eu falei. Então é nisso que se resume essa técnica. Então vai lá, Júlio, começa. Eu vou dar um chá de maracujá para ele, para ir acalmando ele, para ele poder dormir mais cedo. Outra ideia. Eu vou colocar ele para dormir mais cedo. Oi? Lâmpada, a palavra. Lâmpada, eu apago as luzes do quarto. Apago todas as luzes do quarto e da casa para ele ficar acostumando ali com o escuro e ficar pensando que já está na hora de dormir, que não tem o que acontecer mais, já está de noite, né? E ele precisa dormir porque as lâmpadas já estão todas apagadas. Aí eu falo para ele, amanhã a gente tem muita atividade para fazer. Vamos fazer muito exercício, vamos correr, vamos participar de um monte de coisa. Você vai ter que levantar muito peso, então você tem que descansar, porque amanhã é hora de a gente botar essa energia toda aí para valer, para ralar e tudo mais. Copo? Uhum. Aí eu pergunto para ele, você quer um copo d'água antes de dormir? Porque você precisa dormir logo, tá? Essa é a ideia de você pensar num copo aí para ele poder dormir. Agora você me pegou, hein, rapaz? Gente, fala para ele beber muita água, alguma coisa assim. Mas, gente, vocês viram a ideia? Então, a ideia é enquanto tá rolando o brainstorming, e aí pode ser com a galera escrevendo, lembrando a ideia do papel lá, né? Então, enquanto a galera tá escrevendo, você vai jogando palavras aleatórias e fala. Toda vez que falar uma palavra, você tem que começar a escrever ideias com essa palavra. Então isso vai estimulando e vai fazendo as pessoas saírem dos caminhos convencionais pelo qual elas passam. Então aquela ideia do bloqueio, por exemplo, a gente usou o exemplo da internet no nosso caso aqui, mas você pode mexer, por exemplo, com a quantidade de pessoas. Então você está tendo uma ideia, por exemplo, para o culto de jovens da sua igreja. Então o que você faz, tal, aí você fala, beleza, como é que a gente poderia fazer a mesma coisa para 10 mil pessoas sem gastar nada a mais? Então algumas ideias assim, isso são bloqueios que você vai colocando e vai moldando, então isso vai ajudando bastante vocês aí. Beleza? E isso é bem legal, que vai te dando criatividade. Poxa, eu não tinha pensado na luz, que eu tinha que apagar a luz, na água e qualquer outra coisa, dentro do exemplo que a gente usou aqui. E isso, quando você pensa fora também, para o seu ministério, para aquilo que você vai fazer, para o seu discipulado. Então isso é bem interessante. Deixa eu olhar um pouquinho para o Facebook aqui, que eu tenho só de... O Maurício falou assim, vara. E a Elisa falou, vara é fácil, Maurício. A gente usa bastante aqui. Realmente é isso aí. Daniel, que fique esperto. Vamos lá, Ju. Próxima ferramenta. Próxima ferramenta, então, que daí já é a ferramenta onde a gente já começa a pensar nesse fator divergente, mas já indo para o playground que você falou lá no começo, né, André? Para a gente ir brincando com as ideias, começando a brincar com as ideias. Eu tô com 2 mouse aqui, eu estava no mouse errado, cara. A gente ter algumas perguntas de esticar as ideias, né? Realmente de pensar em como, até onde a gente consegue chegar, o que a gente consegue fazer dentro da nossa questão. Então, se a gente pudesse pensar no caso nosso aqui, né? Estamos falando de discipulado em meio a esse momento de pandemia, de isolamento social. Como que a gente pode pensar em coisas que vão esticar? Como é que eu posso pensar no discipulado, não só para o meu projeto, mas para todos os adolescentes da rede estadual das escolas aqui da minha cidade, né? E adicionando esse tipo de perguntas, né? E se a gente pudesse encontrar, então, 3 pessoas ao mesmo tempo, como que seriam os treinamentos e reunião, como que isso mudaria, né? Então, algumas perguntas que vão fazer a gente pensar
realmente fora aí, juntando com aquilo que a gente acabou de falar das palavras, né? Mas algumas coisas assim, se a gente pudesse esticar bem isso, como que seria? E aí a gente já começa a brincar com as ideias. Isso serve, Ju, por exemplo, a gente está num processo aqui e que a gente está pensando sobre, por exemplo, uma programação do Dia das Crianças no meu ministério. E aí eu tô com aquelas ideias que a gente já agrupou ali tudo, e aí a gente pega uma ideia qualquer e fala, como é que a gente poderia fazer isso aqui, mas com esse limitador aqui? Então eu vou pegar aquela ideia e eu vou mesmo esticar ela nesse sentido. Então, a programação Dia das Crianças, por exemplo, você falar, tá bom, como é que a gente pode fazer isso sem fazer as crianças suarem? Ou então, se você está, por exemplo, numa escolinha de futebol, usando só uma bola, então a gente vai usar no período todo. Então isso vai dando possibilidades para você. E dentro do momento atual que a gente está vivendo, eu acho que é exatamente isso, né? Nós vamos ter que nos reinventar. Como é que nós vamos fazer um Kids Games com todas as crianças de máscara? Como é que isso vai funcionar? Como é que vai ser? Então, acho que a gente está exatamente dentro de um processo que a gente vai ter que usar dessa criatividade, e isso vai ser importante, a gente pensar de maneiras diferentes, a gente poder esticar e tirar o máximo que a gente pode das perguntas para a gente realmente alcançar um objetivo, né? Sim, e até, Ju, assim, a criatividade acho que nunca teve tanto em pauta, é um negócio que a gente sempre precisa, né? Mas pensando que a gente está nesse processo agora, que a gente não vai voltar para o normal, a gente vai voltar para um novo normal, vai ser um outro normal, não vai ser esse mesmo normal que a gente conhecia antes da situação que a gente está vivendo agora. E como é que a gente é criativo, como é que a gente chega na frente quando a gente chegar nesse novo normal, depois de que tudo isso passar. E então eu acho assim, isso vai exigir muito da criatividade de todos nós, né? Então vai ser, eu acho que todos esses elementos que a gente está falando vai ser muito, muito importante. Depois que a gente já adicionou os bloqueios, a gente brincou com as palavras, a gente já fez o nosso brainstorm, a gente esticou as perguntas, viu possibilidades e tudo mais, chega a hora da gente fazer uma coisa que a Mafê e o Rodrigo estão fazendo. Vamos mostrar o slide deles lá? Sim. Você mostra ali no Facebook e eu vou falando aqui o que está acontecendo lá, gente. Joia. Então a gente tem esse grupo de ideias que vocês foram jogando aqui pra gente, e aí você vai ter esse grupo de ideias, pode ser elas no post-it, pode ser elas escritas num papel. A ideia é que sempre tem alguém documentando. Esse trabalho de capturar as ideias é muito importante no processo que você está fazendo brainstorming. Então a gente coleta as ideias, e aí aqui no Facebook, o que a gente fez? A gente está mostrando para a galera aqui, que a gente fez no PowerPoint, o Rodrigo e a Mafia trabalhando à distância aí. Eles pegaram todas as ideias de vocês aqui, tanto do Facebook quanto do Instagram, e categorizaram essas ideias em grupos diferentes. Então eles foram pegando as ideias que vão mais ou menos no mesmo sentido e foram colocando juntas essas ideias. Então, Ju, você pode falar pra gente os 4 grupos de ideias que foram criados aí? Andrezão, eu não tô conseguindo ver, cara. Eu tô tentando aumentar aqui, mas eu não tô conseguindo ver. Eu vou ver aqui. Eu tô até tentando aumentar pro pessoal. O Juju tá meio velhinho já, gente. Tô ficando velho. Orem por ele. Tá vendo que a visão dele já não tá aquelas coisas, né? Mas não é a minha visão. Gente, seguinte. Eu vou ler aqui para vocês. O grupo 1 fala o seguinte, fala das rotinas. Então foi o nome que o Rodrigo e a Mafia deram para esse grupo aqui. Então algumas ideias que surgiram dentro das rotinas. A ideia do diário, então fazer um diário do isolamento ou algo básico com tópicos para as pessoas escreverem. A abordagem de temas correlacionados, se a pessoa trabalha com futebol, propor conversa sobre nutrição no futebol, por exemplo. Colocar metas para o discípulo se manter motivado. Então tudo isso relacionado à rotina das pessoas. O grupo 3 são as ideias sem internet. Então eu já vou ler o 3 aqui. Então, ideia sem internet, que é
escrever uma carta manuscrita pessoal, a ideia do jornal, a ideia do radiotransmissor, se você pode comprar um radiotransmissor para transmitir no seu condomínio, por exemplo, a ideia da ligação telefônica. Então, tudo isso foi agrupado em ideias que não precisa de internet. Grupo 2, relacionado a chamadas de internet. Então, internet, Zoom, Hangouts, criar um site para fazer um matchmaking entre pessoas, eu não sei o que é isso, gente, é muita cultura, entre pessoas desconhecidas entre si, para que possam conversar sobre a vida, compartilhar o que Deus tem falado e tal, legal. E o grupo 4, redes sociais, aplicativos, então Google Sala de Aula, Google Drive, compartilhar arquivos, WhatsApp, criar uma conta no Instagram só com vídeos e testemunhos de pessoas falando como está sendo enfrentar o isolamento social. Então a gente tem esses 4 grupos, beleza? Então essa é a ideia, que em algum momento você tem que chegar no seu processo criativo aí, depois você tem uma quantidade de ideias grande, você já fez um refinamento das suas ideias, você já brincou com elas, você começa a separar elas em grupos diferentes. E esse é o passo da categorização, né? Você junta, se você, com o post-it, normalmente a gente faz isso num treinamento Ceflau, né? Ou quando a gente está em algum dos treinamentos da coalizão, normalmente a gente faz isso e às vezes as pessoas não entendem o processo, o porquê disso. Mas como é importante quando você separa as ideias, porque lembra que a primeira parte é esse brainstorm, e às vezes vem ideias parecidas, né, André? As pessoas têm ideias que às vezes não são exatamente as mesmas, mas elas são muito interligadas, são muito conectadas. E aí uma ideia ajuda a outra nesse sentido. Então nessa parte de jogar com as ideias, de brincar com isso é muito, muito bacana. Faz parte bacana nesse processo e importantíssimo, né? Nesse processo da gente ir começando aí, a gente está brincando, mas já está começando a arrumar para alguma coisa, porque a gente já tem ideias mais visivelmente mais claras. E aí a gente vai para o próximo passo, né? Que aí, quando a gente já tem algumas ideias mais claras, a gente já consegue partir para um protótipo, pensar em alguma coisa que já, como seria, né? Como seria um protótipo dessa nossa ideia, desse nosso planejamento, o que daria para acontecer? Essa ideia do protótipo, Juju, é interessante porque, assim, às vezes a gente pensa que a geração de ideias é essa ordem, né? Eu gero ideias e aí eu implemento ideias. Tá bom que para implementar uma ideia, você precisa ter ideias geradas antes. Mas a implementação de novas ideias vai gerar outras ideias. Então, nesse processo, então, é um negócio que vai e volta. Então, eu gero ideias, eu implemento elas, a minha implementação vai gerar ideias novas. E é por isso que, se você consegue criar um protótipo numa escala menor, alguma coisa que você consegue controlar, consegue ver, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é um protótipo do que a gente quer fazer para a chamada da CBE. Então, não é a ideia final ainda, é um teste que a gente fez. Então, para quem está no Facebook, vê que está um negócio bem bonito que o Juju fez para a gente aí e tal, tudo. Então, esse é o nosso protótipo que está acontecendo hoje. Baseado nele, a gente vai conversar e ter outras ideias que a gente pode fazer. Eu sei que você e a minha irmã falaram que eu sou um cara bem criativo, mas esse é um ponto que eu sei que eu tenho muita dificuldade nessa parte de criar. Sim. Desculpa, eu vou só te interromper. Galera do Instagram, tá terminando agora, porque o Instagram ele coloca o limite de 1 hora para live, então tá terminando agora. A gente vai começar outra, tá bom? Então eu vou começar outra aqui, vou chamar o Juju e a gente vai continuar, beleza? Só então, enquanto o André faz isso, tô entrando aqui também, pessoal do Facebook. O Jean falou o seguinte: meu pai colocava a gente para dormir bem rápido com a história
da apresentação da correia voadora. O Maurício diz o seguinte: como minha mãe falava com a gente e 2 vezes fervendo. Ok, Andrezão. Eu tô na sua aí? Tô tentando achar o André aqui, gente. Muita coisa pra gente fazer ao mesmo tempo. Mas a gente está aprendendo. Espero que vocês estejam gostando aí e aprendendo dentro desse processo aí de criatividade. Estamos de volta aqui no Instagram agora também, hein? Estamos de volta. Foi um bloqueio, Ju. Foi um bloqueio. O Instagram caiu. E o pessoal do Facebook que está aqui todo interessado teve que... Olha lá, a Cíntia migrou já para o Facebook. Olha nós fazendo olha aqui aí a propaganda do Facebook. Rapaz, hein? Olha Quem aí, diria? olha aí. Bom, como eu estava dizendo, nessa ideia de fazer um protótipo, eu erro ainda um pouco porque eu gosto de já ir fazendo. Mas como é importante esse processo da gente pensar em como vai ser, como é que vai funcionar para realmente virem essas ideias de, e na prática, como é que isso daí funciona, como é que isso daí é. E partindo para o próximo passo dentro disso aí, ainda na ideia de brincar do nosso playground, né? A gente realmente brincar com as ideias. Como é que a gente poderia ver isso de uma maneira diferente, né? Como é que a gente olharia para essa nossa ideia super criativa de ponta cabeça, né? Lá de cima dos ares. Como é que seria essa nossa ideia aí e como que a gente pode brincar de uma forma criativa com as ideias que a gente tem pensado. Mas aí depois disso, Jojo, o que a gente tem que fazer? Nosso próximo passo? Terminamos o processo de agrupar as ideias, a gente tem lá os grupos de ideias, a partir desses grupos a gente foi juntando essas coisas, formando pelo menos uma ideia em cada grupo desse. E aí o que a gente faz a partir daí? Aí a gente já começa a convergir, certo? Já brincamos bastante com as ideias. Só uma coisa importante de lembrar, André. Normalmente quando a gente está num processo criativo, um processo de querer já logo resolver um problema, porque lembra no começo a gente pensou num problema. A gente já logo quer ter uma ideia e, poxa, isso daqui é o melhor. A criatividade, ela não é a primeira ideia que aparece na nossa cabeça. E como é importante a gente realmente passar por essa fase de brincar com as ideias, de esticar, de fazer um protótipo, de categorizar, tudo isso faz parte da criatividade. Se a gente não fizer isso, a gente cai no erro de, a primeira ideia que eu tive, eu achei que era mais criativa e ganhou, né? Mas aí quando a gente vai então começa a convergir, a gente vai pensando aí em como que nós podemos convergir e nessa ideia de já ir afunilando, já ir se pensando, uma das ideias que a gente pode ter, se a gente está trabalhando em equipe, trabalhando com um grupo, a gente pode fazer uma votação em grupo. Então a gente coloca essas ideias e a gente vai anotando. Se você olhar aí no slide que está aparecendo no Facebook, então tem 9 ideias aí e cada um vai lá e pode fazer uma estrelinha em uma ou 2 ideias que eles acharam que foram as mais criativas, que foram as melhores. Então essa é uma das formas da gente começar já a arrumar para o final, já começar a ir enxugando mais as nossas ideias, que a gente aumentou, esticou tanto, mas a gente pode já começar a voltar e ir tentando aterrissar. Sim. Então a votação vai
vai ajudar você a ter um termômetro ali de tudo, né? E saber quais as ideias que a galera está mais favorável a elas, né? Aí a gente vai para a próxima ferramenta, que eu vou descobrir. Tá, a gente vai falar dessa aqui agora. Que é a ideia de você categorizar de novo, mas aí o que você vai pegar? Você vai pegar as ideias, os produtos que você tem ali, as ideias que são produtos de todo esse processo de criação e desenrolação, e você vai dividir elas nas que são mais difíceis de fazer, nas que são de dificuldade média, nas que são mais fáceis de implementar. Porque isso talvez ajude você a escolher quais ideias você vai colocar em prática. Então, a ideia dos frutos mais baixos imagina uma árvore, e o que é mais fácil pegar? O fruto está mais lá em cima ou o fruto está mais aqui embaixo? Então, o fruto que está mais aqui embaixo, porque às vezes, eu amo essa frase, o Rony gosta muito dela também, não sei se você vai entrar no Facebook aqui ou no Instagram, mas o feito é melhor que o perfeito. Então, assim, às vezes você pegar uma ideia que é mais fácil a implementação, você vai colocar ela mais rápido em prática, ou não, você pelo menos tem essa ideia de que não, essa é a minha ideia mais difícil, mas eu assumo os riscos e assumo a responsabilidade de aplicar essa ideia aqui. Então, essa ideia de dividir por níveis de dificuldade para ajudar você a olhar melhor, visualizar melhor e fazer a escolha da melhor maneira. E uma outra forma também de se pensar aterrissando as ideias, né? Além de você fazer essa métrica aí de saber qual que é o fruto mais alto, qual que é o alcance mais fácil, o que está mais na mão, mais palpável para você conseguir fazer, talvez você fazer uma pesquisa rápida junto com o seu time, junto com as pessoas que estão te ajudando. Cada pessoa aí tem 30 segundos para falar o porquê de alguma coisa, o porquê de uma ferramenta, o porquê disso, o porquê daquilo. E isso às vezes ajuda você a resumir as ideias dentro desse processo criativo. E quando a gente está falando nesse processo criativo, a gente está pensando no nosso movimento. Então, o que talvez alguém possa falar rapidamente, no nosso caso aqui, a gente não consegue fazer esse falar rapidamente. Talvez teria que ser mandar um recado, né? Mandar uma ideia aí. Mas quando você está num treinamento, quando você está no seu grupo, no seu time ali de facilitadores, ou no seu projeto da sua igreja, ou no seu ministério, se você tem pessoas junto com você que estão te ajudando na criação desse processo do que você vai fazer, como você vai conseguir, se você estiver numa reunião por Zoom, né? O Zoom tem uma ferramenta muito legal isso aí que acontece, que é você dividir em salas, onde as salas são menores e você pode ter mais pessoas falando ali na sala sobre o determinado assunto, né? Então você consegue ouvir mais gente. Então isso é bem interessante. E eu achei que o André ia falar sobre a próxima parte, mas ele está enrolado ali. O próximo passo para a gente ir aterrissando as ideias é a gente descansar, ter o descanso do cérebro, né? A gente poder descansar um pouco na ideia e dar um tempo para ela. Galera do Instagram. Fala, André. Você tá me ouvindo, Ju? Eu tô te ouvindo, você tem que baixar um pouquinho aí, eu acho. Foi mal, gente. Aconteceu algum problema aqui no meu Instagram. Boa, Andrezão. Tá acabando a bateria. Bom, Ju, entra de novo aí no Insta, que deu um problema aqui no celular. Ok. Vou continuar com o pessoal aqui do Facebook, tá? Não, pode voltar, Ju. Voltar o quê? Entra de novo aí
Galera, deu um pane aqui, mas estamos voltando. Ô André, você tá com o seu Facebook aberto aí? Esperando o Juju entrar aí. Problemas técnicos, pessoal. Galera, já vamos voltar aqui. Deu uma pane aí. Tô esperando o Juju voltar aqui. Pediu já para voltar, André. Aqui. Foi mal aí, galera, no Facebook. Aconteceu aqui um problema no Instagram. Coisas do protótipo. Então, esse é o nosso protótipo que a gente está desenvolvendo. Então, essas coisas acontecem. Voltamos, Juju. Voltamos. Em que parte que nós paramos aqui no Instagram, Andrezão? Nós paramos... Onde nós paramos? Boa pergunta. Nós paramos na fruto mais baixo. Não, você já ia falar do descanso, né? Isso. Só antes de falar do descanso, Ju, Sim. Entrar nessa parte aqui, deixa eu mostrar pra galera do Instagram aqui. Eu tô mostrando, gente, pra galera do Facebook e Instagram aqui a tabela que a gente fez com as ideias, por exemplo. Então, na esquerda de vocês têm todas as ideias, assim, a galera foi colocando, tem mais tabelas do que essa, tá? Essa é uma foto que eu peguei lá. E aí tem algumas ideias categorizadas aqui, para vocês verem como vocês podem fazer isso. Pode falar sobre descanso aí, Ju. Joia, a Nath já comentou aqui, isso é verdade, o sono é fundamental para o aprendizado, né? A Vanessa, ela falou, isso é parte do processo criativo de construção, né? Uhum. Realmente, o descanso do cérebro, a gente pensar e descansar dentro desse processo criativo, às vezes nos traz novas maneiras de pensar e a gente pensar assim, bom, vamos dar uma acalmada, vamos realmente agora com calma colocar isso em prática, né? Uhum. É o nosso ponto final. Vamos botar essas nossas ideias criativas na prática e vamos descansar. Uhum. E durante também no processo, né, Ju? Às vezes a gente fica forçando ali numa hora alguma coisa, a gente está travado, a melhor coisa é parar, descansar e deixar a mente mesmo. Esse negócio de a gente vai pegar e a gente ficar 10 horas trabalhando direto em alguma coisa. Isso não é saudável. Então você precisa planejar pausas durante o seu processo para a mente da galera espairecer. E nessas pausas, não ficar falando de trabalho. Descansar mesmo, espairecer mesmo. Então essa é a ideia aqui. Gente, vamos supor que a gente estivesse numa grande sala. O que a gente ia ter aqui, se a gente tivesse... uma coisa que presencial, ele faz muita diferença no processo criativo. Então, tem um amigo meu, o Juju conhece ele, que ele fala que 1 hora presencial equivale a 1000 horas online de trabalho. Então, 1 hora presencial de trabalho. Então, imagina que a gente estivesse fazendo esse processo aqui presencialmente. Com certeza a gente ia sair com uma bela ideia aqui, juntos, de como desenvolver discipulado nesse período de distanciamento social. E a ideia nossa é pegar essas ideias de vocês e tentar criar alguma coisa a partir disso, como recurso de volta para a CBE, coisas que a gente construiu juntos aqui. Então, se daqui a uns dias vocês verem algum recurso sobre discipulado no distanciamento social da CBE, saiba que você fez parte da construção desse recurso junto com a gente, tá bom? Eu queria falar de mais uma coisa, Ju, antes da gente partir para o final do processo criativo, e dar uma dica aqui também para a galera, que é a questão de a dinâmica da equipe. Então, a equipe, para ela passar por esse processo criativo dessa maneira, você vai ver que é muito estranho, às vezes, no começo. Você vai implementar alguma coisa disso aqui. E, gente, isso é tudo bloco de Lego. Então, você vai pegando esses blocos de Lego, você vai montando. Algumas ferramentas aqui talvez não sejam úteis para o seu processo criativo, outras sejam mais úteis do que algumas. Então, a ideia é você pegar essas ferramentas e montar um processo criativo aí. Mas isso só vai funcionar se você tiver uma cultura na sua equipe que permita a inovação.
E isso é extremamente importante. Então, algumas coisas que você tem que ter é confiança na equipe, as pessoas confiarem umas nas outras, as pessoas ter esse espaço que é seguro para mim jogar minhas ideias aqui. Eu posso tranquilamente falar aqui, porque eu sei que é seguro esse espaço aqui. Isso vai me permitir, por exemplo, ter conflito. E conflito é um item importante no processo criativo. Essa ideia do conflito criativo. Então, de a gente arguir com ideias aqui, a gente ter debates aqui relacionados a ideias, sabendo que o nosso pessoal não é afetado. Então, eu só consigo ter conflitos se eu tenho confiança. Então, se você não consegue ter conflitos na sua equipe saudáveis, provavelmente você tem falta de confiança na sua equipe. Porque aí, quando eu não tenho confiança, eu preciso ser político. Eu preciso agradar as pessoas. Eu tenho medo de elas acharem alguma coisa de mim, por isso eu tenho muito cuidado na maneira como eu falo com elas. Então, quando a gente leva a sério, a gente confia nos outros, a gente tem essa confiança para até ter conflitos sobre as ideias que a gente está tendo aqui. E aí isso vai ter comprometimento, a ideia de vocês estarem juntos nisso. Então, tudo isso são dinâmicas da equipe para que isso funcione. Então, não é só as técnicas, são as técnicas aliadas à cultura que você vai criar na sua equipe. E isso gera uma coisa que nós falamos no começo, que a criatividade de Deus, ela se mostra muitas vezes na diversidade, né? É dentro da diversidade que muitas vezes a gente consegue enxergar a criatividade de Deus, a criatividade dentro da Bíblia. Eu acho que a gente precisa levar isso para muitas coisas dentro da nossa vida, não só na ideia de ter uma ideia criativa e tudo mais, mas a gente precisa lembrar que a diversidade, a divergência de ideias, nem tudo é exatamente igual, nem tudo é exatamente do mesmo jeito. E isso cria uma diversidade que dá muita ideia de criatividade. Essas duas palavras, elas estão muito relacionadas. E isso a gente vê muito no nosso dia a dia, né? A gente vê muito isso dentro da igreja, com pensamentos diferentes. A gente vê dentro do que a gente está vivendo, né? Nessa pandemia aí, questões políticas e tudo mais. A gente não pode deixar essa diversidade estragar a nossa criatividade. Então, eu acho que a palavra importante para a gente estar lembrando aí é que toda essa diversidade de pensamentos, de ideias e tudo mais, devem nos ajudar a gente construir de uma forma criativa ideias e soluções para aquilo que nós temos feito. E é importantíssimo a gente lembrar, como a gente começou falando sobre a diversidade dentro da Bíblia, a criatividade, né, de Deus em montar tudo. Eu acho que é importante a gente lembrar que nós precisamos ser criativos dentro do reino, né? Criativos dentro de onde Deus nos colocou no reino, para, de uma forma geral, um reino onde não é tudo igual, onde não é tudo da mesma maneira, onde não é tudo a mesma coisa, mas é um reino que ele é diverso, ele é um reino criativo. Eu gosto muito de pensar, quando a gente pensa no céu, né? A ideia errada que a mídia, desde pequeno, trouxe pra gente, pra mim, né? É aquela ideia que a gente vê no desenho animado, né, Dixon? O céu é aquele negócio que é tudo branquinho, todo mundo música é anjinho, clássica, todo mundo tem a trombetinha, todo mundo é roupinha branca. Quando eu começo a olhar para a criatividade de Deus, quando Ele construiu e quando Ele foi criando o mundo e vendo as cores e tudo mais, eu acho que é impossível a gente pensar no céu dessa maneira, né? O céu deve ser um lugar demais, cheio de cores, cheio de vida, cheio de muita diversidade, muita coisa, e é exatamente isso que Ele quer
do reino dele, né? Que nós, como seu reino, de diversas maneiras, em diversos lugares, estou vendo aqui pessoal de diversos lugares, né? Diversas cidades. A nossa diversidade deve nos ajudar nessa criatividade, nesse processo criativo como movimento. Então, eu acho que isso é muito importante a gente lembrar. Rafão colando aí no Instagram aqui com a gente. E, gente, Juju, beleza, a gente falou de processo criativo, a gente falou um monte de ideia aqui. Quem não anotou, porque, cara, você tinha que estar anotando, isso aqui não é um treinamento da CBE que a gente está fazendo online, praticamente, aqui. Mas, para quem não está anotando, onde é que a galera acha essas informações, todas que a gente falou sobre o processo criativo aqui? Esses recursos, nosso time de tradução fez um grande trabalho. A gente tem um livreto que ele fala exatamente sobre todos esses passos, esse passo a passo do processo criativo e como que você pode usar isso como uma ferramenta. Então a gente tem um toolkit que a gente vai colocar para você, como a gente está tendo um probleminha pelo nosso site, mas logo o coalizãobrasileira.com.br vai estar aí no ar de novo. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas a gente vai ter esse recurso lá no site e nos grupos do WhatsApp. Então, se você quiser e precisa desse material, desse recurso, se você não está num dos grupos do WhatsApp aí, você pode entrar. E qualquer coisa você pode pedir esse recurso para mim diretamente ou para o André também, né, Andrezão? Você pode entrar em contato com a gente e até pelo Facebook aqui, buscando as informações, tá bom? Andrezão, você conseguiu voltar aí, cara? Você tá me ouvindo normal? Eu tô te ouvindo. Tá dando eco aí, Ju. Mutei aqui agora. Foi. Fala aí. Pronto, Andrezão? Pode falar. Ô, Juju, segue aí, eu vou sair aqui. Segue, toca aí, finaliza com a galera. Valeu, Andrezão. Deus abençoe. Galera, nós estamos rumando aqui, então, para o final. O André, pode participar que o pessoal do Facebook está te ouvindo, está te vendo, está te ouvindo, cara. Tá bom? Nós estamos rumando para o nosso final. Se você acha que como o André falou, todo esse processo criativo nosso, tudo que nós falamos aqui, tudo que a gente conversou, boa, Andrezão, tudo que a gente conversou, ele está dentro desse recurso, desse material que o pessoal da tradução nos ajudou aí, e a gente quer disponibilizar isso para você. E se você tem alguma sugestão para a gente, se você tem alguma ideia de como que nós podemos melhorar, se foi bacana, se foi bom, dá um feedback aí para a gente, fala se você gostou, se foi boa essa ideia de a gente ter essa live. A gente tem algumas ideias que a gente pode melhorar, alguns conteúdos que a gente também tem, e a gente quer de certa forma estar junto com todo mundo, poder reunir, poder trabalhar junto e continuar como movimento. Nós queremos agradecer o tempo de vocês, a dedicação de cada um de vocês, e dizer, como o André colocou aí, que segue o jogo, né, Andrezão? Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Nós continuamos firmes aqui. Foi muito bom poder estar com vocês. Um grande abraço. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um abraço.